Fala galera, beleza? Professor Bruno na área, voltando com mais uma videoaula de Photoshop. Isso aí. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho de estilos de camadas. Já estou planejando alguns efeitos aí, usando o estilo de camada. Na próxima videoaula já nós vamos aprender um efeito muito bacana, que é efeito de cromo, né? Criar conteúdo cromado, depois nós vamos fazer efeito de fogo, e por aí vai, mas nós dependemos aí dessas informações de estilos de camada. Então nessa aula de hoje nós vamos focar aí um pouquinho sobre estilos de camada, vamos aprender um pouquinho de estilos de camada, tá certo? Então eu vou iniciar um novo arquivo aqui, vou vir aqui em arquivo novo, deixa eu ver esse tamanho aqui, vou colocar a largura um pouquinho maior. Eu vou colocar 1000 por 800, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Vocês podem colocar o tamanho que vocês quiserem. E só para mim ter uma telinha um pouco maior, eu vou colocar 1000 por 800. Tá aí. Nessa tela, eu vou colocar um conteúdo aqui. Vai ser um texto. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta texto. Deixa eu colocar uma cor preto aqui para destacar desse branco. Só eu fiz muito rápido aqui, né? Quando eu seleciono a ferramenta texto, a barra de propriedades se ajusta aqui com as opções de texto, tá bom? Então eu tenho aqui tipo de fonte, estilo, alinhamento e por aí vai. E a cor aqui nessa caixinha aqui. Então eu clico nessa caixinha de cor, seleciono a cor que eu quiser para minha fonte, tá certo? Eu vou colocar aqui um preto. Clicar em OK. Dá um clique aqui no local que eu quero começar o meu texto e vou digitar um texto qualquer. Caso eu queira aumentar esse texto, eu tenho duas opções. Ou eu trabalho aqui com o tamanho da fonte, ou eu faço uma transformação manual. Vamos ver das duas formas. Então, para eu trabalhar aqui com o tamanho da fonte, eu preciso selecionar aqui o meu texto. Ok? Já que eu estou dentro, né, com a caixinha de texto. E eu seleciono um tamanho de fonte maior. Ok? Para eu fazer manual, eu simplesmente vou usar a transformação livre. Está aqui, ó, editar, transformação livre ou atalho Ctrl T, que a gente conhece. Vou aumentar pelas alças de ajuste, lembrando, para não perder proporções, nós iremos usar as alças diagonais, tá? Segurando a tecla Shift. Então, mantém o Shift pressionado, clica, segura e arrasta aí para chegar no tamanho que vocês quiserem, certo? Que vocês precisarem. Vou selecionar aqui a ferramenta Mover. Ele está perguntando se eu quero aplicar essa transformação. Vou clicar em Aplicar. Tá? Caso a ferramenta Mover já estivesse selecionada, bastaria pressionar o Enter, que ele mostraria aquela janelinha perguntando se você quer aplicar essa transformação. Certo? Então, vamos ver algumas opções aqui de estilo de camada. Vamos lá. Para a gente entrar nos estilos de camada, eu posso vir aqui, ó, com a camadinha selecionada, eu venho aqui no menu camada, dentro desse submenu aqui, ó, estilo de camada. Tá vendo? Então, as opções que eu tenho: chanfre, entalhe, traçado, sombra interna, brilho interno e assim vai, assim por diante. Todas essas opções aqui, nós temos aqui também, ó, através da camada, que eu prefiro, que eu acho mais fácil usar por aqui do que vir no menu camada, estilo de camada e selecionar a opção. Aqui eu tenho que trabalhar opção por opção. Usando o estilo de camada por aqui, pela própria camada, eu tenho todas as opções em uma janela só. Então, fica mais fácil, né? As coisas ficam mais à mão aí. Então, vou dar um clique duplo aqui na camada. Ó. Não é em cima do nome da camada, nem na miniatura. É aqui na área vaga. Onde tiver uma área vaga da camada, nós vamos aplicar um clique duplo. Beleza. E vai abrir a janelinha aí, estilo de camada. Eu vou só cancelar aqui, posicionar o meu texto, deixa eu ver, mais aqui embaixo ou mais em cima? Vou deixar aqui em cima. Ok. E vou abrir a janelinha. Ok. Tá aí.
E nessa janela eu tenho todas as opções de estilo aqui, ó. Aqui do lado esquerdo da janelinha. Então, chanfre entalhe, traçado, sombra interna, brilho interno, acetinado e por aí vai. As opções que a gente tinha aqui no menu camada, estilo da camada, tá certo? Essa janela ela funciona da seguinte maneira. Nós podemos ativar um estilo aqui do lado esquerdo e aqui na área central, um pouquinho mais para a direita, eu vou configurar o estilo que eu ativei. Mas veja bem, para as configurações aparecerem aqui, não basta eu simplesmente marcar a caixinha. Por exemplo, eu vou marcar aqui, deixa eu ver aqui, ó, chanfre entalhe. Ele vai aplicar o estilo. Está aplicado aqui, eu não sei se deu para vocês perceberem, é porque ele está pequeno ainda, o tamanho dele ainda está pequeno. Mas olha só, eu vou desmarcar, tá vendo? Desapareceu aqui uns detalhes aqui. Eu vou marcar, eles voltam a aparecer. Então, olha só, não basta simplesmente clicar na caixinha. Aqui não apareceram as configurações do chanfre entalhe. Então, eu tenho que clicar aqui no nome, ó. Vou clicar aqui no nome chanfre entalhe. Agora sim eu estou vendo as configurações aqui do estilo chanfre entalhe, tá certo? Por exemplo, vou desmarcar aqui. Eu quero ver sombra projetada. Então, basta eu clicar no texto, no nome aqui do estilo sombra projetada. Além de marcar, né, a caixinha que eu estou aplicando esse estilo, ele abre direto as configurações desse estilo aqui para mim. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver algumas opções de estilo aqui interessante para a gente. Esse chanfre entalhe já é uma opção bastante bacana, bastante interessante. Tá? Ele aplica como se fosse um efeito de relevo. Tá? Um efeito como se tivesse um alto relevo, aqui, alto ou baixo relevo. A gente pode configurar das duas maneiras. Basta eu alterar, por exemplo, o tamanho, a profundidade, a suavização. Vamos ver isso. Eu vou vir aqui no tamanho, ó, vou aumentando aqui o tamanho do chanfro. Tá vendo? O texto eu vou trocar, deixa eu trocar a cor desse texto. O preto não ficou uma cor boa, não. Eu vou trocar por aqui mesmo. Essa mesma janelinha aqui de estilo de camada. Basta vir aqui, ó, aplicar esse estilo, sobreposição de cor. Marca sobreposição de cor e aqui escolhe uma outra corzinha. Eu vou escolher um cinza médio aqui. 80, 80, 80. Ok. Beleza. Agora dá pra gente ver um pouquinho mais os efeitos aí com esse cinza. Então, voltando aqui no chanfro, vou aumentar o tamanho aqui, ó. Olha só como é que aumenta ali, tá vendo? Aumenta ou diminui a área do entalhe. A suavização, eu vou aumentar a suavização, olha só. Ele fica um pouquinho mais suave, como se aqui fosse mais arredondado esse chanfro, tá vendo? Deixa eu tirar a suavização, vou colocar um pouquinho mais, aumentar um pouquinho mais o tamanho e aumentar a suavização. Olha só como que parece que está um pouco rígido aqui, tá vendo? Eu vou aumentar a suavização. Olha aqui, ó, ele suavizou, tá vendo? O contorno, suavizou as bordinhas aqui do nosso chanfro, certo? E a profundidade, olha aqui, ó, ele destaca um pouco mais, né? As sombras e os brilhos aí. Então, eu vou destacar um pouco mais a profundidade, diminuir essa suavidade, sem suavidade nenhuma, tá vendo como é que parece que tá bem com quina agora, né? Diminuir um pouco mais o tamanho. Joia, beleza. Vou deixar aqui tamanho 10. Beleza. Tá aí o nosso chanfro, né? O nosso efeito de chanfre entalhe. Então, para a gente usar os estilos, é muito simples. É só ir marcando, né? Clicando o estilo que a gente quer e fazendo a configuração aqui no centro. Agora tem uma série de outras configurações, tá, gente? Por exemplo, se eu quero um alto relevo ou baixo relevo. O alto relevo, eu vou deixar a direção acima. Se eu quero dar a impressão de baixo relevo, eu vou marcar aqui a caixinha abaixo. Tá vendo? Ele muda a sombra aqui, a direção da sombra, e dá a ideia de que isso aqui
é um baixo relevo. Então, vou deixar aqui a direção da sombra, né, acima, para dar a ideia de que é um alto relevo. Opções do sombreamento. O que a gente tem aqui em sombreamento? Eu tenho, por exemplo, a direção da luz e da sombra. Então, eu tenho esse ângulo aqui, ó, 120, que está marcado aqui, e a altitude 30, que é a direção da luz. Eu posso trabalhar com isso aqui manualmente ou mudar os ângulos aqui. Eu posso pegar simplesmente, se for manual, né, pegar o ângulo, eu quero trazer a luz para cá, né, e consequentemente a sombra vai ficar do lado de cá. É só mover o ângulo aqui, ó, do ângulo para cá, tá vendo? Eu coloquei a luz do lado de cá e a sombra do lado de cá, certo? Então aqui vocês podem trabalhar clicando, né, para fazer um trabalho manual de direcionamento aí da luz e da sombra, ou simplesmente indicando aqui qual o ângulo que você quer para esse conteúdo. Esse contorno do reflexo aqui é uma opção interessante. Quando a gente for ver o efeito de cromo, nós vamos falar aqui do contorno do reflexo, que é muito fácil, tá vendo? Ele indica como que vai ser a composição aqui da sombra, do preenchimento e do brilho, para dar a ideia do chanfre e o relevo. Tá vendo? Eu estou marcando algumas opções aqui e já dá alguma ideia aí de texto cromado. Por exemplo, essas opções aqui, olha só que interessante. Mas nós vamos falar um pouquinho mais, vamos dar alguns detalhes um pouquinho melhores aqui na próxima aula, que a gente vai falar de efeitos, e nós vamos detalhar o efeito cromado, mas já deu uma ideia aqui, tá vendo? Eu vou deixar o linear aqui, tá certo? Modo de realce, né, e modo de sombra, que são essas cores aqui, tá vendo? A cor do brilho, que é o branco, e a cor da sombra, que está o preto. Eu quero mudar a cor do sombreado para uma tonalidade vermelho, tá vendo? Olha lá, já mudou. Sombreado para uma tonalidade azul, tá vendo? Você marca a cor que você quiser, assim como o brilho. Quero dar um brilho, um brilho mais amarelado. Eu coloco aqui a cor amarelo. Configura ali o brilho em amarelo, tá certo? Eu vou deixar no branco e no preto mesmo, só para a gente dar uma passada rápida aqui no filtro de chanfre em talhe. No filtro não, né? No estilo chanfre em talhe, que tem outros estilos aqui para a gente ver, tá certo? Configuração do contorno e da textura do chanfro, tá vendo? Ainda posso marcar o contorno, e aqui quando eu mudar a opção do contorno, ele muda do contorno do objeto, não dele como um todo. Ok? Vou deixar linear. E o textura, deixa eu desmarcar o contorno. Textura, ele aplica uma textura aqui como preenchimento, né, para o nosso efeito de chanfro. Tá vendo? Eu seleciono a textura aqui como uma opção de textura que eu quiser. Posso carregar uma textura diferente. Só clicar nessa caixinha aqui. Selecionar algumas outras opções de pré-definição. Tá certo? Ou carregar um padrão, salvar o padrão que a gente criou, enfim. Todas essas opções aqui trazem, por exemplo, aqui, ó, vou colocar papel colorido. Ele pergunta se eu quero substituir esses padrões. Por enquanto eu vou clicar em OK. E ele me dá outras opções de textura. Tá vendo? Que ele está na categoria papel colorido. Tá certo? Então aqui eu posso selecionar outros padrões. Vamos ver outro aqui. Padrões da natureza. Ok, aí ó, já me deu outras opções de textura, tá certo? Eu vou deixar aqui no padrão, padrões, ok, tá vendo? Aparecem outras opções, enfim. Então aqui eu tenho as opções de textura que eu quero aplicar no meu conteúdo que está selecionado. Eu ainda posso ajustar a escala da textura para ele ficar menor ou maior. Tá certo? Ajusta aqui conforme a gente desejar. E a profundidade, como se ela fosse um pouco mais atrás, tá vendo? Ou um pouco mais à frente do conteúdo. Se eu deixar em 100%, ele fica, a ideia é como se ele estivesse no mesmo nível, tá certo? Do texto. Vou desmarcar a textura aqui.
Traçado. Traçado ele configura o contorno aqui do objeto. Tá vendo? Ele já adicionou um traçado. Ok? Eu posso indicar cor, tamanho, opacidade, enfim. Então vamos ver algumas opções aqui. Cor, por exemplo. Eu quero um traçado de cor vermelho. Então eu clico na caixinha cor, seleciono um vermelho e eu quero aumentar a espessura desse traçado. Então eu venho aqui em tamanho, aumenta o tamanho. Adicionei aí um traçado pelo estilo da camada. Ok? Sombra interna, eu vou desmarcar, sempre eu vou desmarcando para não ir acumulando, tá? Por exemplo, eu vou desmarcar aqui o chanfro, deixar a sobreposição de cor porque ele está preto, né? Se eu desmarcar aqui, ele volta a ficar preto, tá certo? Deixar ele cinza aqui. Sombra interna ele adiciona sombra na parte de dentro do conteúdo selecionado. Então, olha que bacana. Sombra interna, olha ali, ó, a sombra na parte de dentro, dá até uma impressão de que isso aqui é furado, né? É um conteúdo vazado. Então, eu ainda tenho as opções de configuração. Desde a opacidade, se vai ser uma sombra mais clara, ou uma sombra mais firme. A distância está muito perto, eu quero aumentar a distância da sombra, então eu posso aumentar a distância. Tá vendo? O desfoque, que vai ser a suavidade dessa sombra, esse vai ser com um desfoque menor, uma sombra mais rígida, né? Um desfoque maior. O tamanho da sombra, vamos aumentar um pouquinho aqui o tamanho, certo? Sempre dando aí a impressão de que isso aqui está furado, né? Então, a sombra interna que nós aplicamos. Direção da sombra, eu quero colocar a sombra para cá, para essa direção aqui. Então, muda o ângulo, em vez de 122, muda o ângulo aqui para 45, certo? Voltar aqui para 122, para o ângulo padrão. Enfim, vamos ver aqui o que faz o brilho externo. Vou desmarcar aqui a sombra. O brilho externo, ele aplica um efeito como se isso aqui tivesse brilhante, né? Na parte de fora. Então, brilho... aliás, esse aqui é o interno, né? Esse aqui não é externo, o externo está aqui embaixo. O interno, ele aplica o brilho, porém, em vez de ser na parte de fora, na parte de dentro. Olha aqui, ó, brilho interno. Vou selecionar um brilho aqui verde, uma cor verde, e vou aumentar. Vou vir aqui no tamanho, aumentar o brilho interno, olha lá, tá vendo? O desfoque também, menos desfoque, ele também fica mais rígido, quer dizer, aumenta a porcentagem do desfoque, né? Ele fica mais rígido, diminua a porcentagem do desfoque, ele fica menos rígido, tá certo? Então, posso aumentar também a opacidade, que é a intensidade do brilho. Menos opacidade, ele fica menos brilhante, mais opacidade, ele fica mais forte. Tá certo? Ruído, ao invés de ficar enevoado assim, ele vai adicionando ruído, que é como se fosse igual a televisão fora do ar, né? Ele vai deixando mais pixelado, digamos assim. Tá vendo? Olha só, com bastante ruído, certo? Desmarcando aqui chanfro, brilho interno, vamos ver outra opção. Acetinado. Acetinado, ele fica como se fosse suavizado, tá? Digamos assim. Então, clico aqui em acetinado, olha ali, ele ganha uma aparência mais suave, tá certo? Eu posso mudar a cor do acetinado aqui, né? Vou colocar uma tonalidade de vermelho, tá vendo? Olha aqui a suavização, tá vendo? A gente consegue ver um pouquinho mais, uma cor mais de destaque aqui. O vermelho acho que destacou mais, tá vendo? Eu consigo ver aqui a suavidade, onde ele aplicou o efeito acetinado, que ganha essa suavização. Opacidade, lembrando aí, menos opacidade, o efeito vai ficar mais claro. Mais opacidade, o efeito vai ficar mais escuro. Ok? Então, esse é o efeito acetinado, que dá essa suavidade aí no item selecionado. Lembrando aqui também as opções de contorno. Olha aqui, ó. Tá vendo? Já dá também aí uma aparência de cromado, onde nós iremos usar na próxima aula, tá certo? Então, só estou mostrando aqui os estilos por enquanto, que a gente pode usar aí. Desmarcando acetinado, sobreposição de cor, que é o que a gente usou, tá certo? Vou colocar, por exemplo, aqui um vermelho. O que eu posso fazer? Diminuir a opacidade. Lembra que ele está preto? Então, se eu tirar totalmente a opacidade, ele volta a ficar preto. Ah, mas eu quero aplicar só 50% dessa cor.
Coloco a opacidade aqui em 50%. Quero aplicar 100% dessa cor. Então, coloco a opacidade em 100%. Ok? Eu vou voltar aqui para o cinza médio, né? O 80, 80, 80. Joia. Sobreposição de degradê. Ele é praticamente a mesma coisa que sobreposição de cor. Porém, ele aplica um gradiente, que é uma variação de cor. Olha só, vou desmarcar a sobreposição de cor e vou marcar sobreposição de degradê. Olha ali, ó, já ficou um gradiente, tá vendo? De um branco para o preto, que é esse gradiente que está configurado aqui, ó. Posso configurar outros gradientes, e é muito fácil. É só clicar aqui em cima do gradiente, abre a janelinha de editor de gradiente, tá vendo? Eu posso selecionar um gradiente já pronto, tá vendo? Uma opção de gradiente que já esteja pronta, ok? Vou selecionar esse verde aqui, e eu quero mudar a cor, ou esse de preto para branco aqui, eu quero mudar a cor. A cor a gente muda aqui, ó, nessa caixinha. Então, eu posso clicar, tem essa caixinha aqui da primeira cor e da segunda cor. Posso adicionar mais cores também, tá? Então, veja bem, eu dou um clique aqui, ó, interrupção de cor, tá vendo? Clique duplo na primeira cor. Eu quero um gradiente aqui de amarelo. Então, vou selecionar aqui um amarelo. Para um... Vamos ver a segunda cor. Vou dar um clique duplo aqui na segunda cor. Para um... deixa eu ver... magenta. Então, vamos selecionar um magenta aqui. Ok. Tá aí a primeira variação. Não gostei dessa cor, quero mudar. Então, clique duplo. Muda a cor que você quiser. Vou colocar aqui do amarelo para o azul. Tá? Eu quero adicionar mais cores, como eu faço? Imagina que uma barra entre essas duas cores. É só dar um clique duplo. Aqui, ó. Clique duplo. Adicionou a cor e já abriu a caixinha de configuração. Então, nesse ponto, eu quero a cor vermelho. Ok. Quero adicionar outra cor nesse ponto. Então, um clique, ele adiciona a cor. Se eu der o clique duplo, ele adiciona a cor e abre a janela de configuração da cor. Nesse ponto, eu vou adicionar um verde. Ok. Então, tá aí o meu gradiente que eu personalizei. Tá? Eu quero usar um pronto já, um que já esteja pronto. Vou colocar esse aqui de preto para branco. Ok. Tá aí o meu gradiente aplicado. Eu quero inverter, eu quero o preto em cima e o branco embaixo. Não precisa inverter por aqui, não. Eu posso inverter por aqui. Trazer o branco para cá e o preto para lá. Já mudou. Tá vendo? Opa, deixa eu tirar esse branco aqui. Para tirar a cor... Deixa eu falar, eu não disse como tirar, né? Eu adicionei. Para tirar a cor, clica e arrasta ela para baixo. Tirei, tá vendo? Então, eu inverti aqui, vou cancelar, ou eu posso inverter aqui, ó, marcando a caixinha reverter. Ele já faz a inversão para mim, tá certo? Eu vou deixar branco em cima, preto embaixo, beleza? Tá aí o meu gradiente. Aliás, eu não vou deixar gradiente, né? Eu vou deixar o cinza aqui, que eu marquei, vou deixar marcado só sobreposição de cor, beleza? Sobreposição de padrão, deixa eu marcar aqui. Eu posso aplicar novamente, parecido com esse textura aqui do chanfre entalhe. Então, eu posso aplicar um padrão para o preenchimento. Então, veja bem, vamos mudar esse padrão aqui. Deixa eu pegar, tá com aquelas texturas que eu selecionei aqui em textura, né? Deixa eu pegar um padrão diferente aqui pro meu preenchimento. Vou desmarcar sobreposição de cor, tá? Pra gente ver aqui sobreposição de padrão, senão a gente não consegue enxergar, tá vendo? Então, configuro a textura que eu quiser para aplicação do meu, aplicar no meu objeto, ok? Lembrando que a gente pode configurar a escala, que é quanto maior a escala, maior vai ser o padrão que eu estou selecionando. E a opacidade, se eu quero ele mais claro, ok? Ou mais escuro, tá certo? Mais claro ou mais escuro, não, né? Na verdade, configura a transparência, tá? Mais transparente, que é menos opacidade, ou menos transparente, que é mais opacidade. Beleza?
Vou deixar novamente aqui a sobreposição de cor, que eu quero continuar com ele cinza, para a gente entender os outros dois últimos estilos aqui que restam, que é brilho externo. Vou marcar aqui o brilho externo, ele é parecido com o brilho interno, só que em vez de adicionar o brilho na parte de dentro, ele adiciona na parte de fora. Então, brilho externo, vou deixar uma cor diferente aqui, um brilho vermelho. E a gente não está vendo o brilho. Claro que a gente não está vendo o brilho, porque o fundo está branco e o modo de mesclagem está divisão. Então, aqui é uma coisa que a gente tem que observar, pessoal. Quando eu tiver um fundo claro, nós vamos mudar o modo de mesclagem para multiplicação. Já está mostrando o brilho, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Opacidade, beleza? Então, já estou vendo o brilho aqui que eu configurei. Se o fundo tivesse preto, vamos fazer isso. Vou dar um OK. Vou marcar aqui a caixinha plano de fundo. E vou aplicar aqui o preto no primeiro plano, com Alt Delete. Sumiu o brilho, tá vendo? Vamos voltar lá. Clique duplo. Marca o brilho externo. Como o fundo está escuro, ao invés de modo de mesclagem multiplicação, nós precisamos usar divisão. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que observar. Voltou o brilho aqui, tá vendo? Fundo claro, multiplicação. Fundo escuro, divisão. Tá certo? Então, tá aí aplicado. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho. Na verdade, diminuir a expansão aqui. Tá aí aplicado o meu brilho externo. Então, diferença aqui, ó, brilho externo na parte de fora, brilho interno na parte de dentro. Deixa eu aplicar um verde um pouquinho maior. Olha lá, ó, brilho interno, verde, brilho externo, vermelho. Aplicados os dois aí. Ok? Deixa eu desmarcar. Falar um pouquinho da sombra projetada. Mas para isso eu tenho que mudar de novo aqui, né? A cor do meu fundo. Seleciono camada fundo. Branco está no segundo plano. Ctrl Delete. Volta aqui nos estilos. Desmarcar o brilho. Brilho externo. E marcar o sombra projetado. Sombra projetada, ele adiciona sombra, tá? Que é externa, certo? Que tem sombra interna, sombra projetada é a sombra externa ao conteúdo. Então, tá lá a minha sombrinha, tá vendo? Vou aumentar um pouquinho aqui a distância para a gente ver um pouquinho mais da sombra. Posso ainda aumentar o tamanho dessa sombra, a expansão, certo? E a direção aqui com o ângulo. Então, olha só, vou mudar o ângulo, muda a direção da sombra, tá bom? Então, esses aqui foram os estilos da camada. Lembrando que eu vou marcar alguns estilos aqui, ó, marcar o chanfre entalhe, sombra e sobreposição de cor. Todos esses estilos que eu marcar aqui, vou dar OK, eles ficam destacados aqui na camada, tá vendo? Ele está dizendo aqui que nessa camada eu tenho aplicado os efeitos estilos chanfre entalhe, sobreposição de cor, sombra projetada, certo? Se eu quiser, por exemplo, eu quero tirar a sombra projetada, eu quero ocultar, aliás, a sombra projetada. Basta eu clicar aqui no olhinho da sombra projetada, ele sumiu, tá vendo? Clica no olhinho novamente, nessa área aqui do olhinho, ele volta a mostrar. Então, eu posso ocultar algum estilo, algum efeito que eu tenha adicionado aí, sem ter que entrar lá na janelinha e desmarcar o efeito, o estilo. E se eu quiser tirar tudo, como que eu faço? Vamos lá. Clique duplo. Opa, travou o Photoshop. Voltei. Aquela hora que eu dei o clique duplo aqui, ele travou. Tive que fechar, abrir novamente. Então vamos lá. Clique duplo. Aí, agora não travou não. Tá aí o meu conteúdo, eu quero tirar os efeitos, né? Então eu vou clicar aqui, ó, na caixinha estilos, onde está aqui em cima. Clica no estilos. Ele já tem alguns estilos pré-determinados, um monte de coisa já pré-configurada, certo? Inclusive aqui o nenhum estilo. A gente remover
todos os estilos. Então, não importa como ele esteja configurado. Eu cliquei aqui no nenhum para remover, ele tira tudo. Vou clicar em OK. Olha só, agora não tem nada aplicado aqui na camada. Nenhum estilo aplicado na camada. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, nessa aula de hoje, nós focamos aqui em estilos da camada, porque nós vamos precisar dessas informações aqui nas próximas aulas, onde nós veremos alguns efeitos. E o primeiro efeito que a gente vai ver é o efeito de cromo, de cromado. Então, para isso, eu precisava dessas opções, dessas configurações aqui de estilo de camada, tá certo? Então, nessa aula nós focamos aí nesse conteúdo de estilo de camada. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e sugestões postem nos comentários, certo? Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ok? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.